Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E agora, querido ouvinte, um dos momentos mais importantes, que é a Palavra de Deus. E neste programa estaremos fazendo uma breve apresentação dos programas da série Profecias Bíblicas. Traremos o resumo de 17 programas. Quais? A importância do estudo da profecia foi o nosso primeiro programa. Segundo, discernindo profetas e profecias. Terceiro, existem profetas líderes em nossos dias. Quarto, o que é o espírito de profecia? Quinto, Daniel e a predição da história mundial. Sexto, as 4 bestas e o império mundiais. Sétimo, quem é a ponta pequena, o 11º chifre? Oitavo, a besta e a perseguição aos santos. Nono, o ministério da injustiça, X apostasia. 10º, sinal da besta, X vinho de Babilônia. 11º, o DNA da Igreja de Deus, X DNA da Igreja Católica. 12º, Babilônia e suas filhas, né? 13º, quem são os 144.000 no Apocalipse? 14º, as 70 semanas proféticas. E 15º, a última semana profética das 70. 16º, as 2.300 tardes e manhãs e o santuário. O estudo número 17, juízo investigativo, X redenção completa na cruz. Estaremos trazendo uma breve apresentação dos programas das séries Profecias Bíblicas. Iniciamos o primeiro estudo, a importância do estudo das profecias, com Amós 3:7. Ouça bem o que diz esse texto. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. É importante os ouvintes observar que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E é por isso, cooperador Giliardi, que os profetas foram enfrentados pelo inimigo. Porque eles sabiam a vontade de Deus e transmitiam a vontade de Deus para as pessoas e por isso eram perseguidos. Nesse estudo, número 1, abordaremos o tema a importância de crer nos profetas de Deus. Mostraremos que as palavras de Deus ditas por seus profetas é como uma luz na escuridão. Deixamos claro que Deus tem planejado um futuro eterno e tem comunicado fatos sobre o futuro da terra e do homem a seus servos por meio das profecias bíblicas. Mostraremos que a profecia não é de particular interpretação. Por meio de vários textos, deixaremos claro que para uma fé verdadeira é essencial conhecermos as profecias bíblicas. Deixamos claro que a profecia não é apenas uma série de previsões independentes distribuídas aleatoriamente por toda a Escritura. Ela tem uma estrutura que é definida numa base sólida. As profecias é a história contada com antecedência. Por tudo que apresentamos, nós acreditamos que ficou claro que a Igreja de Deus, de fato, está edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. E assim, nós sempre damos aquele conselho. Esperamos que ao ouvir o resumo deste estudo, você possa ter o desejo de ouvi-lo. E assim, Mitch Lucas, estaremos na sequência
uma breve apresentação do segundo tema da série Profecias Bíblicas. Antes de entrarmos no segundo tema, eu só queria abordar com os ouvintes aqui que, de fato, o não conhecimento das profecias bíblicas faz a pessoa ter uma fé defeituosa. Olha, os apóstolos andaram com Jesus e não tinham conhecimento profético. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, a desistência, eles desistiram após a morte de Jesus, o sacrifício deles, eles desistiram da missão deles. E precisou de Jesus chamar eles, falar com eles, anunciar para eles, falar com eles as coisas concernentes ao reino de Deus, para eles poderem ter noção e voltar novamente à sua missão. Um fato interessante é que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles foram abordados pelas profecias bíblicas para entender quem era Jesus, de fato, qual a missão de Jesus. E, infelizmente, nos dias de Jesus, cooperador Giliardi, ouvintes, muitos dos conterrâneos de Jesus não acreditaram em Jesus como Messias por falta de conhecimento das profecias bíblicas. Hoje os crentes não conhecem as profecias, nem doutrina, que é fundamental para a salvação, conhecer as bases doutrinárias, falta conhecimento nas pessoas. Eles conhecem barulho, blá, 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 blá. Por isso nós tivemos, assim, esse cuidado de trazer a você essa série de profecias bíblicas, para abrir os seus olhos para o entendimento da profecia. É claro que poderíamos abordar com mais profundidade, mas o nosso interesse foi despertar você. E somos gratos a Deus por 33 programas voltados nesse sentido. Que Deus seja louvado. Então traremos na sequência uma breve apresentação do segundo tema da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo discernindo profetas e profecias com Jeremias 23, verso 30 e 31. Deus disse: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Que furtam as minhas palavras. Cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse, furtar. O que significa furtar? Evitar, roubar, driblar, iludir, escapar. Quais são os sinônimos, querido ouvinte, da palavra furtar? Olha só. Surrupiar, afanar, roubar, plagiar, copiar, imitar, fugir, desviar, extorquir, tirar. Furtam as minhas palavras. Eles roubam, driblam, eludem, desviam, extorquem. Não é isso, ministro? Usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse, se Deus não falou nada. Verdade. Ele disse, Deus não disse nada. É eles que estão falando na autoridade de Deus. Nesse estudo, número 2, discernindo profetas e profecias, você terá a oportunidade de aprender por meio das Escrituras como discernir profetas e profecias em nossos dias. Nós vamos mostrar nesse estudo que um profeta de Deus nunca contraria as palavras de Deus. E você ouviu que o próprio Deus fala dos profetas que furtam as suas palavras. Nós já lemos. Mostramos que devemos provar os espíritos se eles são de Deus. Nós vamos deixar claro nesse estudo que mesmo que uma profecia de um profeta se cumpra, porém se ele ensinar algo contra os mandamentos de Deus, somos aconselhados a não crer. Mostramos que não é seguro buscar sinais para se crer em Deus. Nesse estudo, você entenderá que é mais seguro afirmar na verdade e por meio da verdade julgar os profetas. Você conhecerá um pouco de alguns líderes de organizações religiosas que se auto-intitularam profetas de Deus. E assim, trouxemos a seu conhecimento algumas profecias falsas feitas por eles e alguns dos seus ensinamentos que contrariam as Escrituras. E finalizamos com as palavras do irmão Pedro. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, o nosso irmão Pedro diz, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2, verso 1 ao 3. E assim,
Nós esperamos que, ao ouvir o resumo deste programa, você seja despertado a ouvi-lo. Vamos trazer também a breve apresentação do terceiro programa da série Profecias Bíblicas. Existem profetas líderes em nossos dias? Uma pergunta excelente. Existe? Nós vamos iniciar com Hebreus capítulo 1, verso 1. E diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Louvado seja Deus. Existem profetas líderes em nossos dias? Uma pergunta excelente. Existe? Existe sim um profeta dos últimos dias. Amém. E este é Jesus. Este é Jesus. E segundo o registro que foi lido em Hebreus 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Hoje, poucas pessoas têm, cooperador Giliardi, o entendimento de que Jesus é um profeta. E sabe por que as pessoas não conseguem entender que Jesus é um profeta? Porque eles creem que Jesus é parte de uma trindade, que Jesus é Deus. Como é que ele vai ser um profeta de Deus se ele é Deus? Como? Então mostramos nesse estudo o comportamento do povo de Israel, cooperador Giliardi, quando por Deus convidado a estar próximo dele no Monte Horebe para ouvirem suas palavras, eles ficaram assustados, com medo de morrer, e pediram que Moisés falasse com eles, e não Deus. E diante disso, Deus prometeu um profeta ao seu povo nas seguintes palavras registradas por Moisés: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Deuteronômio, capítulo 18, verso 16. Por tudo que apresentamos neste programa, não é possível crermos em profetas que tomam o lugar do profeta Jesus. Mostramos que os nossos irmãos, eles reconheciam Jesus como profeta prometido por Deus ao seu povo. Trouxemos vários textos bíblicos que confirmam Jesus como profeta prometido. O povo dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João, capítulo 6, verso 14. Mostramos a semelhança entre os ministérios de Moisés e de Jesus. Você entendeu que as palavras postas por Moisés na boca de Arão não eram de Moisés, mas de Deus. Assim encontramos sentido nas palavras: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Então, através desse tema, existem profetas líderes em nossos dias. Você terá a oportunidade de conhecer algumas das alegações dos profetas modernos que soam aos nossos ouvidos como blasfêmia. É isso mesmo, blasfêmia. Falamos do dom de profecia manifestado na Igreja de Deus, que é o corpo de Jesus. Deixamos claro, e vamos deixar claro nesse estudo, se você não ouviu, que Jesus iniciou o ministério e que o dom de profecia verdadeiro é manifestado dentro desse ministério. Você terá a oportunidade de conhecer um pouco do ministério dos profetas modernos, esses hoje que são profetas. Eu sou profeta de Deus, eu sou profeta de Deus. Você vai conhecer de que ministério eles fazem parte, suas alegações em contradições às Escrituras. Finalizamos esse estudo com as seguintes palavras: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3, verso 16. Esperamos que, ao ouvir o resumo do programa Existem Profetas Líderes em Nossos Dias, você tenha sido despertado ao ouvi-lo. Traremos na sequência uma breve apresentação do quarto programa das séries Profecias Bíblicas. Que programa é esse, ministro? Programa número 4. O que é o espírito de profecia?
O que é o espírito de profecia? Nós iniciamos com Apocalipse 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nova versão internacional. Apocalipse 19, verso 10 também diz algo nesse sentido. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, o anjo, porém me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Repetimos, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aí tem pessoas hoje que dizem que o espírito de profecia foi revelado na igreja fulana de tal, na fulana de tal. No estudo número 4, o que é o espírito de profecia, nós trouxemos à memória os 3 programas anteriores que achamos de vital importância. O primeiro foi a importância do estudo das profecias. O segundo programa, discernindo profetas e profecias. O terceiro, existem profetas líderes em nossos dias. Se você acompanhar esses programas, você terá a oportunidade de entender a importância das profecias para uma fé verdadeira. Você receberá orientação por meio das Escrituras, as quais nos ensinam a discernir profetas e profecias. Você entenderá que Jesus é o profeta prometido por Deus para a nossa época. Sendo assim, ele é Jesus, a fiel testemunha, conforme está escrito em Apocalipse 3, verso 14. Traremos a forma bíblica de crer e entender o que é o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Você perceberá, por meio das várias versões bíblicas, que o testemunho de Jesus são os ensinos de Jesus, que seguem em harmonia com os profetas de Deus. E poderá avaliar que ter o testemunho de Jesus é manter os ensinos de Jesus. Olha só, é manter os ensinos de Jesus e aceitar ele como profeta dos últimos dias. E assim, nós lemos as palavras do anjo dirigida ao irmão João. Apocalipse 19, verso 10. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Almeida, revista e atualizada. Então, nesse sentido, o anjo de Deus deixa claro que manter o testemunho de Jesus é ter uma crença harmônica com as palavras dos profetas, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Podemos entender que sem o testemunho de Jesus, a profecia não teria sentido. Finalizamos com Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé, conjunto de doutrina de Jesus. Lemos na versão Almeida, revista corrigida e anotada. Esperamos que ao ouvir o resumo desse programa, o que é o Espírito de Profecia, você tenha sido despertado ao ouvi-lo. Na sequência, nós traremos uma breve apresentação do 5º programa da série Profecias Bíblicas, Daniel e a predição da história mundial. Daniel, capítulo 2, dos versos 20 e 22, que diz: falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele revela o profundo e o escondido, reconhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, nesse estudo, nosso irmão, o profeta Daniel, ele vai contar a história mundial da Terra, a história política da Terra. E é importante que no capítulo, esse é o capítulo 2, no capítulo 7 ele vai contar a história política e religiosa, mas no capítulo 2 ele só aborda a história política da Terra. Isso a nível mundial, até a vinda do Messias. Entrar trazendo fatos que estão fora dessa predição é mudar a vontade de Deus, não é isso? Isso. Então, no estudo número 5, Daniel e a predição da história mundial, Nabucodonosor, rei de Babilônia, na sua cama, pensava o que aconteceria após os seus dias. E teve um sonho. E não puderam os seus astrólogos e adivinhos dar a ele o sonho. Ao profeta Daniel, Deus revelou o sonho e sua interpretação. Deus, por meio do sonho dado a Nabucodonosor, mostrou uma grande estátua na figura de um homem
E assim, por meio desse sonho, Deus revelou o desenvolvimento político de impérios até os dias da inauguração do reino milenar de Cristo. Você viu que a cabeça da estátua era de ouro, os braços de prata, as coxas e o ventre de cobre, as pernas de ferro, os pés, ferro misturado com barro. Deus, por meio do profeta, deixou claro que cada uma dessas partes da estátua representa um império. Mostramos que os pés de ferro e barro representam a divisão do Império Romano e a formação das nações da Europa. Mostramos que essas nações europeias foram responsáveis pela colonização de inúmeros países. E assim, você entendeu que no sonho uma pedra cortada sem auxílio de mãos fere a estátua nos pés e esmiuça o ouro, que é o Império Babilônico, representado pela cabeça. A prata, o Império Medo-Persas, representado pelo peitos e braços. O cobre, o Império Grego, representado pelas coxas e o ventre. O ferro, o Império Romano, representado pelas duas pernas de ferro. Apresentamos, em paralelo com a narração profética, os registros históricos. Confirma tudo o que nós estamos falando. Trouxemos alguns detalhes históricos em harmonia com a profecia. Mostramos que aconteceu como Deus mostrou. Após a queda do Império Romano, muitos líderes políticos se esforçaram para unir as nações na tentativa da formação de um novo império, porém sem êxito. Como a profecia previa, barro e ferro não se ligam. Deixamos claro que o quinto governo mundial será o de Jesus, não do anticristo, mas o de Jesus. Ficou claro que não há espaço para o surgimento do governo mundial do anticristo. Estamos vivendo hoje um domínio político onde o poder é exercido por várias nações. E segundo a palavra de Deus, a volta de Jesus se dará neste cenário político. Esperamos que ao ouvir o resumo deste programa, Daniel e a predição da história mundial, você tenha sido despertado a ouvir o programa inteiro, na sua íntegra. Traremos então na sequência uma breve apresentação do 6º programa da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo número 6. As 4 bestas e os impérios mundiais, com Daniel, capítulo 2, verso 47. Respondeu o rei Nabucodonosor a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. No estudo número 6, as 4 bestas e os impérios mundiais, você terá a oportunidade de entender que a profecia que estudamos, Daniel capítulo 7, trata do mesmo assunto de Daniel capítulo 2. Você perceberá que muitos detalhes foram acrescentados. Isso nos ajudou na compreensão da profecia. Daniel 7 vai mostrar a história política e religiosa da terra, enquanto Daniel 2 só traz a questão política. Nesse estudo que nós apresentamos, as 4 bestas e os impérios mundiais, você vai perceber que o leão é a cabeça de ouro e é o império babilônico, que o urso e os braços e o peito de prata é o império medos e persas. Você vai entender que o leopardo com 4 asas e 4 cabeças e o ventre e coxa de cobre é o império grego. Que o animal terrível apresentado no capítulo 7 de Daniel, esse animal terrível e espantoso, apresentado no capítulo 7, e as pernas de ferro, apresentado no capítulo 2, é o Império Romano. 10 chifres na cabeça do animal terrível e espantoso, e os pés e dedos de ferro e barro, é a divisão do Império Romano. Mostramos como a história confirma. A história confirma o cumprimento das profecias. Mostramos que a história apresenta uma sucessão de impérios, os quais seguem a ordem descrita nas profecias. Assim, vimos que os detalhes descritos nas narrativas proféticas para cada império reforçam a veracidade da profecia e seu fiel cumprimento até nos mínimos detalhes, os quais a história registram. Mostramos nesse estudo o cumprimento da profecia a respeito da fragmentação do Império Romano em 10 pequenos reinos e, por fim,
mostramos a estratégia política que os imperadores romanos usaram para continuar governando e finalizamos com a palavra de Deus transmitida pelo profeta Daniel. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Daniel, capítulo 7, dos versos 19 ao 21. O irmão Daniel queria saber a respeito desse chifre, dessa ponta pequena. E é o próximo tema. Esperamos que ao ouvir o resumo do estudo, Daniel e a predição da história mundial, você tenha sido despertado a ouvi-lo. E aqui, como o Mr. Lucas anunciou, nós traremos na sequência uma breve apresentação do 7º programa da série Profecias Bíblicas. O que é que nós vamos estudar? Quem é a ponta pequena, o 11º chifre apresentado em Daniel 7, verso 8? O 7º estudo, Daniel 7, verso 8. Estando eu a considerar os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Olha só. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse é o estudo número 7. Quem é a ponta pequena, o 11º chifre? Deixaremos claro por meio das profecias bíblicas e documentos históricos o surgimento de um poder político e religioso desenvolvido em meio à divisão do Império Romano. A profecia de Daniel 7 apresenta um poder, no início pequeno, que desenvolveria muito. Mostramos como o irmão João descreve esse poder político e religioso. Mostramos que em Apocalipse 13, o irmão João descreve o Império Romano como uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Deixaremos claro por meio da revelação dada ao irmão João em Apocalipse 17, verso 8 e 9, que as 7 cabeças da besta foram as 7 formas de governo que existiu no Império Romano. O anjo apresentou ao irmão João a figura de uma mulher, uma igreja, montada numa besta, o Império Romano. E para não deixar dúvidas, o anjo mostrou que esta mulher é a chamada a grande prostituta, é a chamada grande prostituta com a qual prostituiu os reis da terra. Para não ficar dúvidas de que a ponta pequena, o 11º chifre, o poder político e religioso, foi de fato quem deu surgimento a uma igreja denominada nas profecias como a grande prostituta, mostraremos até a localização geográfica onde a sede desta igreja está localizada. Você terá a oportunidade de entender como se deu a formação da igreja romana. Apresentaremos os principais decretos emitidos por imperadores romanos no fortalecimento deste poder político e religioso. Quais são os decretos? Decreto da indulgência em 311, Edito de Milão em 312, Primeiro Concílio de Nicéia em 325, Edito de Tessalônica em 380, conhecido também por Conctus Populus ou de Fide Católica. Em 529, o imperador publica o código intitulado Novus Justinianus Codex. Procuramos mostrar que a partir desses decretos, o poder político-religioso foi tornando robusto. Mas foi a partir do Codex de Justiniano que o poder político-religioso, o cesaropapismo, ganhou força. Esperamos que ao ouvir o resumo do programa Quem é a Ponta Pequena, o 11º chifre, você tenha sido despertado a ouvi-lo. Traremos na sequência o resumo do 8º programa da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo número 8, a besta e a perseguição aos santos, com Apocalipse capítulo 13, versos 15 e 16. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz
que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Nós trazemos aqui, baseado em Apocalipse 13, verso 15 a 16, que existe hoje, em nossos dias, uma imagem do Império Romano, uma imagem da besta do Império Romano. Então, no estudo número 8, a besta e a perseguição aos santos, procuraremos aqui deixar claro, por meio das profecias bíblicas e documentos históricos, o surgimento do Sacro Império Romano, o qual identificamos como a besta que subiu da terra. A besta que sobe da terra, lembra? São duas bestas. Traremos nesse estudo muitos detalhes proféticos e históricos, confirmando como se deu a concentração do poder político e religioso por meio dos imperadores e papas, até o desenvolvimento do Sacro Império Romano, a besta que subiu da terra. Você perceberá que os cristãos são forçados à aceitação dos concílios patrocinados pelos imperadores. E assim se deu a centralização do poder em Roma por meio dos papas, imperadores e reis. Mostraremos o cumprimento da perseguição aos santos, conforme os textos proféticos de Daniel 7, 25, e Apocalipse 13, versos 5 e 10, e Apocalipse 17, verso 6. Mostraremos como a perseguição se acentuou após a definição doutrinária de acordo com os concílios. Ao mesmo tempo se deu a união dos imperadores do Oriente e do Ocidente. Assim, definitivamente, o Papa de Roma tornou-se o representante de Jesus, o cabeça da igreja romanizada. Nesse estudo nós mostramos todo o esforço dos bispos de Roma no fortalecimento do primado romano. Traremos dados históricos das perseguições promovidas contra os heréticos, os que não aceitavam os dogmas e a autoridade da Igreja Romana. Mostramos nesse estudo a aversão dos papas e imperadores contra a leitura da Bíblia, é isso mesmo, contra a leitura das Escrituras. Trouxemos nesses estudos dados históricos de pessoas que foram queimadas por não aceitar o culto às imagens e outras doutrinas. Falamos da Inquisição, tribunal instituído pelos papas com a finalidade de julgar os heréticos. Por meio de documentos de origem da própria Igreja Romana, mostramos que a Igreja tinha exército próprio. E em alguns momentos os papas foram comandantes desses exércitos. E a história calcula que a formação e a manutenção da Igreja Romana através da união com o Estado custou a vida de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. Você teve e terá a oportunidade, se ouvir esse estudo inteiro, como se deu a diminuição do poder político da Igreja Romana sobre as nações. Esperamos que ao ouvir o resumo do programa A Besta e a Perseguição aos Santos, você tenha sido despertado a ouvi-lo. Traremos, na sequência, uma breve apresentação do 9º programa da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo número 9, o Ministério da Injustiça, X Apostasia. O verso inicial que nós usamos nesse estudo está registrado em Atos, capítulo 20, verso 29 e 30, que diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. As palavras do irmão Paulo, elas estão em harmonia com as palavras do irmão João, quando disse que sairiam do meio do próprio povo de Deus pessoas que se comportariam assim. Lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Dentre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair os discípulos após si. Que não é Jesus que é o importante como cabeça, mas é eles. Por isso ele disse, no nosso ministério. Infelizmente, no estudo número 9, o mistério da injustiça, X apostasia. Nesse estudo procuraremos entender por meio das Escrituras e da história como se deu os acontecimentos para o surgimento da apostasia e do anticristo. Apresentamos o texto de 2 Tessalonicenses 2, no qual está registradas as palavras do irmão Paulo a respeito do mistério da injustiça que já operava em seus dias. Deixamos claro que a operação deste no meio da Igreja de Deus revelaria o homem do pecado, o anticristo. Mostraremos que a ideia de que a Igreja de Deus saiu da Igreja Romana não tem apoio bíblico e histórico.
apresentamos as palavras do irmão Paulo registradas em Atos 20, versos 29 e 30, onde ele deixa claro que lobos e devoradores estariam no meio da igreja de Deus e que entre os membros da igreja de Deus se levantariam homens que falariam coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Deixamos claro as palavras do irmão Pedro, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Introduzirão encobertamente heresias de perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Vamos deixar claro, por meio das escrituras e registros históricos, que assim aconteceu. Apresentamos as palavras do irmão João, o qual em seus dias já identificava muitos anticristos. E falou de um anticristo que viria. 1 João 2, verso 18 ao 20. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifestem que não são todos de nós. Vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. 1 João 2, verso 18 ao 20. Quando uma pessoa quer tomar o lugar de autoridade na igreja, quando ele quer se destacar, quando ele quer ser o bonzão, quando ele quer ser aquele tipo que todo mundo tem que pedir bênção para ele, que todo mundo tem que seguir na sua linha de raciocínio, ele acaba tornando um anticristo. E quando uma pessoa funda uma igreja e ele diz que ele é o fundador, ele toma o lugar de Cristo também. Ele é um anticristo. Mostramos que em meio a esse sentimento faccioso e de superioridade, é que surgem os que querem ocupar o lugar de cabeça na igreja de Deus. O irmão João deixou registrado o comportamento de um que tinha esse desejo. Tenho escrito, disse o irmão João, à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado. Proferindo contra nós palavras maliciosas e, não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. 3 João, capítulo 1, verso 9 e 10. Muito sério essas palavras. Trouxemos os registros históricos dos que são denominados pais da igreja. Viu? A igreja tem até pai. E mostramos que esses, por suas palavras, se enquadram como os muito anticristos mencionados pelo irmão João. Ouça o estudo e você entenderá que nos dias de Constantino já existia os que se denominavam membros do corpo de Cristo, que dizia ser parte da igreja de Deus, porém eram apóstatas. Mostramos nesse estudo que as congregações maiores dominavam sobre as menores, havendo até pastores de pastores, os patriarcas das principais cidades. Pastores de pastores, eu combato isso. Isso é espírito do anticristo. Cada pastor tem que assumir sua responsabilidade, cada um tem que assumir o seu compromisso e não ficar pedindo bênção um para o outro. Não existe pastor de pastores, isso é trazer anticristo para o nosso meio. Deixamos claro, nesse estudo, que este comportamento favoreceu o surgimento da igreja romana. Ouça esse estudo e você entenderá como se deu tudo e todo esse sincretismo religioso entre a doutrina cristã e o paganismo romano. Esperamos que ao ouvir o resumo do programa O Mistério da Injustiça X Apostasia, você tenha sido despertado a ouvi-lo. Traremos na sequência uma breve apresentação do 10º programa da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo número 10, Sinal da Besta, X, Vinho de Babilônia. E o verso inicial escolhido, Apocalipse, capítulo 14, verso 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa e na sua mão.
Tem gente que diz, eu não tenho o sinal da besta, não vou receber. Não é vai receber. O sinal da besta não vai vir, já está aí. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. No estudo número 10, sinal da besta e vinho de Babilônia, você terá a oportunidade de entender o que é o sinal da besta e o vinho de Babilônia. E para que não ficasse dúvidas, procuramos deixar claro que o termo besta nas Escrituras nunca foi aplicado a homens. Trouxemos o exemplo do capítulo 7 de Daniel, o leão não era Nabucodonosor. Os animais bestas são impérios e reinos. Também vamos deixar claro nesse estudo que não é correto entender que o anticristo seja a besta. Eles, os anticristos, são apresentados nas Escrituras como sendo homens. Deixamos claro o significado da palavra sinal, coisa que chama outra à memória, que a recorda, que a faz lembrar. Você entenderá que as doutrinas da Igreja Romana nos lembra o Império Romano pagão. Por isso, entendemos que o sinal da besta são as doutrinas falsas da Igreja Romana. Você entenderá que o vinho de Babilônia é a mistura do paganismo com o cristianismo romanizado, ou seja, o sincretismo religioso. Ficará claro que o papado se encaixa perfeitamente como o anticristo que o irmão João falou. Você terá a oportunidade de saber o significado da frase em latim Vicarivis Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus, ficando claro que o cabeça da Igreja Romana não é Jesus. Trouxemos uma explicação para que o significado do termo Babilônia ficasse claro a você. E finalizamos o estudo com uma pequena exposição de alguns dogmas da Igreja Romana em oposição à fé da Igreja de Deus. E assim você vai entender, vai ficar claro que os dogmas da Igreja Romana, foram usados para identificar os seus opositores. E esperamos que, ao ouvir o resumo do programa O Sinal da Besta, Vinho de Babilônia, que você tenha sido despertado a ouvi-lo. Traremos na sequência uma breve apresentação do 11º programa da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo número 11, o DNA da Igreja de Deus, X, DNA da Igreja Católica. Romanos, capítulo 11, verso 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Infelizmente, a igreja cristã dos nossos dias não tem uma identidade do seu fundador, que é Jesus, e do seu povo. Não tem, ela é totalmente avesso do que aconteceu. Toda a cultura e identidade do povo do qual Jesus fez parte e do próprio Jesus, os ensinamentos de Jesus são deixados de lado, mudado pelo paganismo romano. Então, no estudo número 11, o DNA da Igreja de Deus, X, DNA da Igreja Católica Romana, você entenderá que o DNA é um composto orgânico que contém instruções genéticas dos seres vivos. É a partir dessas informações contidas no DNA que todas as nossas células se reproduzem. As nossas células se reproduzem e todas as nossas características herdadas dos ascendentes se manifestam. Assim, nesse estudo, analisaremos os dogmas fundamentais da Igreja Romana e provaremos que os mesmos não fazem parte da fé dos patriarcas, profetas, Jesus e dos apóstolos. Procuramos deixar claro que a fé da Igreja Romana carrega, de fato, o DNA do paganismo romano. Traremos alguns registros históricos que mostram como se deu esse sincretismo. Faremos um resumo, buscando mostrar o DNA da Igreja de Deus. Você terá a oportunidade de conhecer o propósito de Deus em resgatar a terra das mãos do diabo por meio de um descendente da raça humana. Mostraremos a promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó a respeito do nascimento de Jesus. Você entenderá que Moisés também falou que Jesus nasceria dos filhos de Israel, Jacó. E assim mostraremos que os profetas anunciaram que Jesus nasceria da tribo de Judá. E você então terá a oportunidade de entender que a Igreja de Deus não pode ter uma fé divergente dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e os profetas.
procuramos e procuraremos deixar claro que, de fato, Jesus Cristo é o alicerce da Igreja de Deus. Nesse estudo, mostraremos o testemunho do irmão Pedro respondendo a uma pergunta de Jesus. O irmão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir dessa confissão do irmão Pedro, foi que Jesus disse: sobre esta pedra, referindo a ele, Jesus, edificarei a minha igreja. Você entenderá que não é possível sermos membros da família de Deus sem estar edificados no fundamento dos apóstolos e profetas Jesus. Mostramos que a igreja de Deus, o corpo de Cristo, tem Jesus como cabeça. Finalizamos esse estudo com uma pequena exposição doutrinária, as quais os fundadores de igrejas em nossos dias consideram doutrina dos judeus. Esperamos que ao ouvir o resumo do programa, o DNA da Igreja de Deus, o DNA da Igreja Católica Romana, você tenha sido despertado ao ouvir. Traremos na sequência uma breve apresentação do 12º programa da série de profecias bíblicas. Iniciamos o estudo número 12, Babilônia e suas filhas, com Apocalipse capítulo 17, verso 4 e 5, que diz: E a mulher, a igreja romana, estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós, quando lemos Apocalipse 13, falando da besta, nós vemos que a besta tem semelhança de todos os animais que representam os impérios, registrado em Daniel 7. Isso mostra uma mistura de crença. Elas foram absorvendo, cada império ia absorvendo. E no final de tudo, quem vai trazer essa característica é a igreja romana. A imagem da besta. No estudo número 12, Babilônia e suas filhas, está falando das filhas de Babilônia, dessa confusão religiosa. Traremos a definição do termo Babilônia nos idiomas aramaico, Babel, hebraico, Bavel. Ao consultarmos o dicionário, ficou claro que esse termo de fato significa confusão. E para não deixar dúvidas, traremos como exemplo a construção de Babel, nós trouxemos como exemplo. Mostramos as características da Babilônia com a besta sobre a qual a mulher da igreja, denominada a Grande Babilônia, cavalgou. Lendo Apocalipse 17, verso 3 e 4, ficará claro que até nas vestes da mulher da igreja romana, a Grande Babilônia se veste da mesma cor. Estaremos aqui nesse estudo, nós trouxemos 17 citações proféticas que deixam muito, muito claro que o termo Grande Babilônia, de fato, se encaixa na igreja romana. Mostraremos que a grande maioria dos crentes concordam com isso. Porém, quando chega na definição de que são as filhas da Grande Babilônia, não concordam. Olha só. Trouxemos a declaração do ex-papa Bento XVI. Disse a Igreja Católica. Olha o que o Papa Bento XVI disse. A Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas cristãs. Nesse estudo procuramos mostrar a razão dessa afirmativa. Trouxemos a declaração do Papa Francisco. O batismo na Trindade une a todos. Repetimos. O batismo na Trindade une a todos, católicos e evangélicos. Isso quem diz é o Papa Francisco. Você terá a oportunidade de conhecer a fórmula batismal aceita pela Igreja Católica e os 4 requisitos que eles consideram para que um batismo seja válido para a Igreja Romana. Mostraremos que existem espalhado pelo mundo 23 igrejas que se denominam católica, que têm a mesma fé da Igreja Católica Romana e reconhecem o Papa, porém são autônomas. Mostramos aqui o acordo que a Igreja Católica fez com a Igreja Luterana sobre o batismo. Apresentaremos vários documentos da Igreja Católica nesse estudo, provando que, de fato, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realizado pela grande maioria das igrejas evangélicas, é reconhecido pela Igreja Católica. E qualquer que foi batizado assim, indo para uma Igreja Católica, é aceito sem um novo batismo. Não precisa ser batizado, aceito sem um novo batismo. Você terá a oportunidade de conhecer documentos da Igreja Católica que afirmam não reconhecer o batismo realizado em nome de Jesus, é isso mesmo. Bem como recusa reconhecer o batismo de quem não crê no dogma da Trindade. Por fim, traremos nesse estudo
e trouxemos uma matéria da revista Veja, a qual apresenta os caminhos da fé cristã por meio de uma árvore genealógica, ficando claro que da Igreja Católica Romana saiu 4 galhos, e desses as igrejas que conhecemos hoje. Também apresentamos nesse estudo um gráfico do livro Segue-me, da Igreja Adventista, que afirma a mesma verdade. Finalizamos deixando claro que a Igreja de Deus não é ramo da apostasia e das divisões que conhecemos hoje. Esperamos que ao ouvir o resumo do programa Babilônia e suas filhas, você tenha sido despertado ao ouvi-lo. Traremos na sequência uma breve apresentação do 13º programa da série Profecias Bíblicas, o estudo número 13, os 144.000 no Apocalipse. E aí fica a pergunta, quem são? Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 4. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Só esse texto responde à pergunta. 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. É isso. Estudo número 13. Quem são os 144.000 no Apocalipse? Já está respondido. Você perceberá que Deus cuidou para que houvesse um tempo de paz para a formação das bases da sua igreja. Enquanto o outro anjo tinha o selo do Deus vivo e assinalava os 144.000. Tempo de paz. Enquanto anjos seguravam para que não houvesse guerras, um anjo assinalava. Procuramos esclarecer por meio das Escrituras quem são de fato os 144.000 que receberam o selo de Deus. Apresentamos Apocalipse 7, verso 4, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ficou claro que o número 144.000 é formado por 12.000 de cada uma das 12 tribos dos filhos de Israel e Jacó. Procuramos deixar claro o significado da palavra selo. Selo, adesivo, marca, rótulo que indica informação de qualidade. É isso, informação de qualidade. Trouxemos o sinônimo da palavra assinalado, assinalado. Escolhido, identificado, marcado, diferenciado. Apresentamos várias escrituras que confirmam que o tempo do assinalamento dos 144.000 se deu dentro do tempo profético das 70 semanas. Deixamos claro o cuidado de Deus em formar a base de sua igreja, livre de influência de pessoas vindas do paganismo. Você entenderá os motivos da pregação ser voltada, a princípio, ao povo israelita. Trouxemos o registro dos primeiros batismos de estrangeiros, iniciando a partir disso o ingresso da grande multidão à Igreja de Deus, o corpo de Cristo. Então, no início, foi somente aos judeus, e em seguida a pregação e o batismo nos estrangeiros. Você conheceu a posição de alguns grupos religiosos que insistem serem parte dos 144.000. Você entenderá o que é a teologia da substituição. Apresentaremos o contraste entre os 144.000 e a grande multidão. Ficará claro que os 144.000 foram os primeiros crentes a adentrar a Igreja de Deus por meio do batismo, que estes tiveram uma fé pura. E assim, procuraremos desconstruir a ideia de que o povo israelita rejeitaram totalmente a fé no Messias. Traremos nesse estudo registros de multidão, desde o tempo de João Batista sendo batizados e ouvindo a respeito do Messias. Apresentaremos nesse estudo muitos textos nos registros evangélicos, os quais mostram multidão e multidão de israelitas seguindo a Jesus. Mostramos o registro bíblico da festa de Pentecoste, onde judeus de várias partes do mundo voltaram para as nações onde moravam, convertidos à fé em Jesus, o Messias. Sendo assim, eles agregados à Igreja de Deus. Assim deixamos claro a intenção e o cuidado de Deus na formação da sua igreja. Esperamos que ao ouvir o resumo do programa Quem são os 144.000 no Apocalipse, você tenha sido despertado ao ouvi-lo. Daremos na sequência uma breve apresentação do 14º programa da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo número 14, 14, as 70 semanas proféticas com Daniel 9, verso 24 ao 26.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. No estudo número 14, as 70 semanas proféticas, nós fizemos uma introdução mostrando por meio da oração do profeta Daniel a situação do povo judeu e de Jerusalém. Nesse estudo deixamos claro que as 70 semanas proféticas, os 490 dias, que são 70 vezes 7, 490 anos, deixamos claro isso, 70 vezes 7, que são 490 anos. Deixamos claro pela narrativa profética de Daniel 9, verso 24 ao 26, os eventos proféticos que ocorreram nesse período profético, os 490 anos. Deixamos claro que o início da contagem desse período se deu a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém. E identificamos o rei Artaxerxes I como o que decretou a reconstrução de Jerusalém em 457 a.C. Lemos Esdras, capítulo 6, verso 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Isso nós encontramos na NVI, Nova Versão Internacional. Assim entendemos que a data de 457 a.C. seja a mais acertada para o início da contagem das 70 semanas. Ficou claro que esta data se harmoniza com os acontecimentos proféticos. Mostraremos que as 70 semanas estão divididas em 3 períodos. Quais períodos? 7 semanas, igual a 49 anos, mais 62 semanas, 434 anos, totalizando assim 487 anos, que chegam ao batismo de Jesus, e a última semana de 7 anos, que inicia a partir do ministério de Jesus. Trouxemos os fatos ocorridos até a semana número 69. Esperamos que ao ouvir o resumo do programa, as 70 semanas proféticas, você tenha sido despertado ao ouvi-lo. Daremos na sequência uma breve apresentação do 15º programa da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo número 15, 15º, a última semana das 70 semanas proféticas com Daniel, capítulo 9, verso 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. E isso nós lemos na Almeida Revista Atualizada, e assim, nesse sentido, verso 27, que diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27, interpretado pelos dispensacionalistas como ele aqui firmará aliança com muitos, sendo o anticristo. E eles dizem que na metade da semana fará cessar o sacrifício, que 3 anos e meio depois que os judeus tiver construído o templo e tiver voltado a sacrificar, aí vai ser tirado esse sacrifício. O anticristo vai quebrar a aliança com eles. Só que os judeus até hoje não sacrificam. E os judeus não sacrificam. A própria profecia já dizia que eles ficariam sem rei, sem sacrifício. E ficaria até que tempo? Até a volta de Jesus. Então, não tem como essa profecia se encaixar. No estudo número 15, a última semana profética,
das 70, iniciamos o tema buscando entender a causa das 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel e Jerusalém. E ficou claro que os 490 anos são 70 anos do cativeiro babilônico vezes 7. Trouxemos o texto de Levítico 26, principalmente os versos 18, onde Deus disse: "E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados." Deixamos claro que foi isso que aconteceu. Lemos Daniel 9, verso 10 e 11, onde nosso irmão Daniel diz: "Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que Ele nos deu por intermédio do seu servo, os profetas." Sim, ele diz: todo Israel transgrediu a tua lei, desviando para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Ele fala da maldição. Deus deixou claro ao profeta Daniel que só o sacrifício do Messias, Jesus, poderia livrar o seu povo da maldição da lei, o juramento. Deixamos claro a preocupação do profeta Daniel e a palavra do anjo registrada em Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Você terá a oportunidade de entender a importância da última semana para o povo de Israel. Mostramos ali no estudo que Jesus seria sacrificado na metade da última semana profética, fazendo assim uma nova aliança com o seu povo. Deixamos claro que a última semana findou 3 anos e meio depois do sacrifício de Jesus. Trouxemos o entendimento de algumas correntes teológicas a respeito das 70 semanas proféticas. Deixamos claro que esta profecia é uma profecia totalmente, repetimos aqui, totalmente cumprida nos dias dos apóstolos. Ficará claro que não é correto interromper a contagem das semanas e contar a última semana quase 2000 anos depois do sacrifício de Jesus. Mostramos com muitas citações nas escrituras que não é possível acreditar na vinda de um anticristo, que fará uma aliança com o povo judeu. Deixamos claro por meio da Epístola aos Hebreus que o Messias Jesus poria fim ao serviço do templo, e procuramos deixar isso claro, mostrando que o véu do templo que separava o Santo do Santíssimo foi rasgado no momento em que Jesus expirou no madeiro. Mostramos que anos depois do cumprimento dos 490 anos, as 70 semanas proféticas, o templo foi destruído pelo general romano Tito. Deixamos claro que depois da destruição do templo de Jerusalém nos anos 70, até a data atual, os judeus não oferecem mais sacrifício, cumprindo assim as palavras de Deus ao profeta Oséias, Oséias 3, versos 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício. Sem sacrifício. E depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e à sua bondade no fim dos dias. Esperamos que ao ouvir o resumo do programa A Última Semana Profética das 70, você tenha sido despertado ao ouvi-lo. Faremos na sequência uma breve apresentação do 16º programa da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo 16º, as 2.300 tardes e manhãs e o santuário. E assim, nesse sentido, Daniel, capítulo 8, verso 13 e 14, diz o nosso irmão Daniel: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Estudo número 16, as 2.300 tardes e manhã e o santuário. Iniciamos o estudo lendo Daniel 8, como vocês ouviram, verso 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ouça esse estudo e você entenderá
que o período de 2.300 tardes e manhã não refere a 2.300 dias, e muito menos a 2.300 anos. Vai ficar claro para você qual foi o santuário que foi profanado e purificado. Você vai entender que o chifre pequeno que profanou o santuário, Antíoco IV Epifânio, saiu da divisão do Império Grego e não do Império Romano. Trouxemos algumas versões da Bíblia no sentido de mostrar que as 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 dias como creem os adventistas. Daniel 8, verso 14, na Bíblia da CNBB. E ele respondeu, 2.300 sacrifícios diários, o da tarde e o da manhã. E então o santuário será purificado. Daniel 8, verso 14, na Bíblia, tradução Novo Mundo. Ele me disse, até 2.300 noitinhas e manhãs, e o lugar santo certamente será levado à sua condição correta. Foi lido Daniel 8, verso 26, na Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje. E Gabriel terminou assim, você já ouviu a verdadeira explicação do sacrifício da tarde e da manhã. Sacrifício da tarde e da manhã. Lemos Daniel 8, verso 13, na Bíblia Nova Versão Internacional. E então ouvi 2 anjos conversando. E um deles perguntou ao outro, quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido ou proibido o sacrifício diário, a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? No decorrer do estudo, mostramos que estes acontecimentos se deram dentro dos 1.150 dias, que são 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 sacrifícios. Identificamos por meio das escrituras e da história. A 15 de Quisleu, de 145 ano seleucida, que corresponde ao ano de 168 a.C., segundo o calendário juliano, ocorreu a profanação do santuário. Existe um livro na Bíblia de Jerusalém, que é 1 Macabeus, capítulo 1, dos versos 37 ao 54, que é um livro que narra essa história, com a introdução da abominação desoladora sobre o altar dos holocaustos no templo em Jerusalém, a ereção do altar aos deuses pagãos. Em 25 de Quisleu, começou a oferta de sacrifícios impuros no altar do templo em Jerusalém. E finalmente, a 25 de Quisleu, do ano 148, ano correspondente é 165 a.C., segundo o calendário juliano, o templo foi purificado e reedificado ao Senhor. Isso está em 1 Macabeus, capítulo 4, verso 54. Por tudo que apresentamos, podemos facilmente concluir que o período de 1.150 dias literais, os 2.300 sacrifícios se cumpriram de 145 a 148 anos seleucida, ou de 168 a 165 antes de Cristo, segundo o calendário juliano. Lembramos que Antíoco reinou de 143 a 149, ou seja, de 170 a 164 a.C. Deixamos claro os muitos erros e manipulações de datas da teologia adventista. Você teve a oportunidade, então, de conferir, se não teve, vai ter de conferir, que o que apresentamos segue em harmonia com os relatos proféticos e históricos apresentados pelos historiadores e principalmente pelo historiador judeu Flávio Joséfo. Fizemos a leitura de todo o capítulo 8 de Daniel, e ficou claro que a interpretação adventista manipula o texto e foge do contexto ao apresentar a profanação de um santuário celestial purificado em 1844. Apresentamos Daniel 11, o qual confirma o quanto a interpretação dos adventistas, infelizmente, é desprovida da verdade profética e histórica. Esperamos que ao ouvir o resumo do programa, as 2.300 tardes e manhã, e o santuário, você tenha sido despertado ao ouvi-lo. Daremos na sequência a breve apresentação do programa número 17 da série Profecias Bíblicas. Iniciamos o estudo número 17, Juízo Investigativo, X Redenção Completa na Cruz, com Hebreus capítulo 9, versos 11, 12 e 24. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Pois Cristo,
Não entrou em santuário feito por uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Nova versão internacional. Iniciamos o estudo número 17, juízo investigativo, X redenção completa na cruz, com Hebreus 9, verso 14, 12 e 24. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bode e novilho, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homem, mas simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Esta foi a versão que nós lemos, nova versão internacional. Deixamos claro que a doutrina do juízo investigativo é exclusiva dos adventistas. Ela é uma doutrina exclusiva do adventismo. E foi criada para justificar o grande desapontamento quando marcaram a volta de Jesus para 1844. Como Jesus não veio, eles disseram que ele, nessa data, entrou no Santíssimo, lugar onde está acontecendo o juízo investigativo hoje. Esse juízo investigativo que eles acreditam está acontecendo hoje. Mostramos que a profecia de Daniel 9, 24, 70 semanas, 490 anos, estão decretadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Tudo isso aconteceria no período profético de 70 semanas proféticas, 490 anos, que terminaram 3 anos e meio depois do sacrifício de Jesus. Lemos Hebreus 10, verso 17, Deus diz: E jamais me lembrarei de seus pecados. Vou repetir. Não cabe um juízo investigativo. Olha só o que Deus disse. Deus disse: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes? Olha só. Onde há remissão destes não há mais oblação pelo pecado. Mostramos por meio de várias passagens das Escrituras que Jesus no madeiro finalizou toda a obra para a expiação dos pecados e que nada ficou para o futuro. Deixamos claro que o crente é salvo pela fé no sacrifício de Jesus e recebe os benefícios do seu sacrifício por meio da invocação do nome de Jesus no batismo. Deixamos claro a importância do batismo no nome de Jesus para a remissão dos pecados. Concluímos com as seguintes palavras: a doutrina juízo investigativo não passa de uma série de erros do adventismo e lança por terra grandes verdades bíblicas. Anula a conclusão da salvação na cruz. Anula a conclusão da salvação na cruz, deixando para 1844 a purificação dos pecados. Sugere uma oferta constante de sangue, quando a oblação de Cristo foi uma única. Rememora por quase 180 anos os pecados do povo de Deus, enquanto que a palavra de Deus diz estarem esquecidos para sempre. Tem um dilema com os adventistas. Até hoje não sabe quando é que o juízo vai começar para os vivos, né? Porque está tratando do caso dos mortos ainda. A vinda de Jesus está próxima, né? E quando é que vai começar? Esperamos que ao ouvir o resumo do programa Juízo Investigativo e Redenção Completa na Cruz, você tenha sido despertado a ouvi-lo. E assim nós finalizamos essa primeira parte dessa breve apresentação da série Profecias Bíblicas. Esperamos que você tenha sido despertado a ouvir essa série toda, que com certeza a sua fé será ampliada, o seu entendimento será aumentado. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra nesta manhã. Louvamos ao Senhor porque temos certeza que a palavra do Senhor transmitida por seus santos profetas é a verdade, a qual nos tira da escuridão e que nos ilumina para o conhecimento verdadeiro. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela esperança que nutre os nossos corações e oramos por cada ouvinte. Sabemos que a intenção de cada um de nós é adorar ao Senhor, respeitando a palavra do Senhor e buscando harmonia nas Escrituras. Oramos para que o Senhor possa, ó Deus querido, dar entendimento a todos nós que buscamos a verdade da tua palavra. Oramos por cada ouvinte, que a bondade do Senhor possa manifestar o coração de cada um. Oramos por aqueles que fizeram seus pedidos de oração, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que têm parentes que estão internados também. Estenda suas mãos renovando, restaurando cada um na sua completa saúde.
Agradecemos por tudo, por mais um programa. Estamos já finalizando a série Profecias Bíblicas. No próximo programa estaremos, com a permissão do Senhor, trazendo o resumo dos demais programas e que o Senhor possa nos capacitar para que possamos assim trazermos um resumo que possa despertar a cada pessoa a buscar e estudar a Tua Palavra com mais profundidade. Agradecemos ao Senhor pela esperança que nutre os nossos corações e oramos, ó Eterno, venha o Teu reino para que na terra a Tua vontade, ó Eterno, possa ser feita como ela é feita nos céus. Te louvamos por tudo e rogamos uma semana de bênção e de paz para cada um dos nossos ouvintes. Estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força sobre todos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém. Paz seja contigo, cooperador Giliardi, paz seja com cada um dos nossos ouvintes, que o eterno Deus te abençoe, dando uma semana de bênção e de paz a todos os nossos ouvintes em nome de Jesus. Faço das palavras do ministro Lucas as minhas. Fique com Deus, que a paz esteja com vocês e encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus.